Atos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, quer dizer que seguia Jesus, né? Jesus é o caminho. Assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Segundo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarsus, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entraram na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha aí, o que era Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos. Vamos ver o que aconteceu depois que ele caiu lá no caminho, ficou cego e depois foi curado através da imposição das mãos de Ananias. Agora ele já está pregando. Vamos ver aqui. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Amém. Que maravilha, hein? Essa é a história do apóstolo Paulo. Todos conhecem, né? A história desse apóstolo que não era apóstolo, até se converter ao Senhor Jesus, até conhecer o Senhor Jesus. O próprio Senhor falou com ele ali no caminho. Ele perseguia os cristãos. E quando ele estava levando uma carta, ele tinha pegado uma carta, né, para prender as pessoas. Ele estava indo para Damasco para prender as pessoas que estavam acreditando no Evangelho de Jesus Cristo e estava seguindo o Senhor Jesus. Então ele prendia essas pessoas e trazia para... ele buscava, né? Trazia amarrado e trazia, entregava para ser preso. E aconteceu tudo isso com ele. Quando ele ficou cego ali no caminho, o próprio Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, ele falou: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, só ele ouviu a voz do Senhor, o Senhor falando com ele. E a partir desta hora, o coração dele foi transformado e ele era Saulo de Tarso. A partir da hora que ele se converteu a Jesus, ele passou a se chamar Paulo. E hoje todos nós conhecemos, né, a história do grande homem, o maior dos apóstolos, que mais escreveu cartas, né? Foi o apóstolo Paulo, que estava preso. Depois disso aí, né, ele foi preso, porque o próprio Jesus disse que ele ia sofrer por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus. Ele ia ser perseguido, e realmente ele foi. Ele foi perseguido e morto por causa do nome de Jesus. E ele alcançou o galardão, alcançou a vitória. Ele venceu a carreira, ele cumpriu, né, o propósito de Jesus na vida dele. Amém? Deus abençoe você e todos os seus, em nome de Jesus. Que nós venhamos a tomar para nós o exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo, servo fiel,